Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro no programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia dos povos alienígenas e os nossos personagens deste programa são os Lirianos. Bem, o mito dos extraterrestres de Lyra, ou os Lirianos, é uma narrativa que se originou no campo da ufologia e da espiritualidade, ganhando popularidade em meados do século XX. A história central gira em torno da ideia de que a constelação de Lyra, um conjunto de estrelas visíveis no hemisfério norte, seria o local de origem de uma antiga civilização extraterrestre. Segundo as crenças, os lirianos são chamados esses seres ancestrais de muitas raças humanas na Terra. A narrativa se desdobra em diversos pontos. Em outras palavras, as histórias vão se discorrendo, vão sendo falada, mensurada, de vários pontos. Primeiro, pela origem. Acredita-se que os lirianos eram uma raça altamente avançada que habitava sistemas estelares da constelação de Lyra. Por razões diversas, como guerras ou catástrofes naturais, eles teriam sido forçados a deixar seus planetas natais. As guerras intergalácticas. Segundo algumas versões do mito, os lirianos se envolveram em conflitos intergalácticos com outras raças extraterrestres. Essas guerras seriam de grande escala, com batalhas travadas em diversos sistemas estelares. As causas desses conflitos variam, incluindo disputa por recursos, territórios ou diferenças ideológicas. Não muito diferente de lá, como cá, A destruição de Lyra. Algumas narrativas descrevem que a destruição parcial ou total dos planetas natais dos lirianos devido a guerras devastadoras. A essa destruição teria forçado os lirianos a abandonar seu sistema estelar e iniciar sua jornada de colonização pela galáxia. Com isso, houve a dispersão e, é claro, a fuga de Lyra. As guerras intergalácticas, os desastres naturais teriam forçado os lirianos a abandonar seus planetas natais e, nesta fuga, marca-se o início da diáspora cósmica que os lirianos embarcam em naves espaciais em busca de novos mundos habitáveis. Essa palavra diáspora nós vamos encontrar muito na Bíblia. Na Bíblia, a diáspora dos judeus, dos israelitas, porque a diáspora simplesmente é o abandonar de um território que se dispersa, se saem daquele local, seja por quais motivos forem, e vão buscar refúgio em outros locais. Hoje, nós vivemos a diáspora da investida de Israel contra ali a faixa de Gaza. Hoje vivenciamos a diáspora de quem vive na faixa de Gaza e a mesma diáspora que se vive na Ucrânia, ambas por causa da guerra. Bom, os lirianos espalham-se pela galáxia, colonizando diversos sistemas estelares. A essa expansão teria resultado na criação de colônias em diferentes constelações, incluindo as Pleiades e outros sistemas próximos. Quanto à sua chegada na Terra, houve uma colônia que dará-se origem às raças humanas. Acredita-se que os lirianos influenciaram a evolução da humanidade, seja através de manipulação genética, seja através de transmissão de conhecimento e tecnologia. E com isso há a adaptação e a diversificação. Ao se depararem a diferentes ambientes planetários, os lirianos teriam se desenvolvido ao ponto de suas características físicas e culturais distintas. A essa diversificação teria resultado na criação de diferentes raças humanas na Terra, cada uma com suas próprias características e tradições.
narrativas sugerem que os lirianos espalharam pela galáxia, colonizando diversos sistemas estelares, incluindo o nosso. A essa colonização seria a origem de diferentes raças humanas na Terra, cada uma com características distintas. Quanto à conexão dos lirianos com a Terra, alguns defensores dessa teoria acreditam que os lirianos continuam a influenciar a humanidade, seja através de contatos diretos, seja através de manipulação genética ou espiritual. Há também a crença de que eles retornariam à Terra em algum momento no futuro. Quanto às variações e interpretações das histórias, existem diversas variações dessa narrativa com diferentes detalhes sobre a aparência e a tecnologia e a própria história dos lirianos. Algumas interpretações ligam os lirianos a conceitos espirituais, como a reencarnação e a evolução da consciência. Quanto à colonização da humanidade, acredita-se que os lirianos, ao colonizarem a Terra, deram um passo remoto dando origem a diferentes raças humanas. A essa colonização teria influenciado a evolução da humanidade, moldando nossa genética, cultura e espiritualidade. Bem, uma forma poética e bonita de tentar explicar as raças humanas. Nós temos a raça branca, nós temos a raça negra e nós temos a raça amarela. Frutos da variação genética dos lirianos sobre o planeta Terra. Da mesma forma que você e eu somos adaptáveis dentro do planeta, é óbvio que se esses seres vierem para cá, vão sofrer o mesmo tipo de sorte. Exemplo, nós moramos num país continental, tropical, sem terremoto, sem desastre, nenhum tipo de desastre natural que possa castigar o Brasil. Então, por causa desta natureza e dessa forma de ser, nós temos um traço, um tipo de branco de pele característico, cabelo, cor dos olhos, estatura, dentição e até mesmo a cultura. Se nós morássemos no norte da Europa, provavelmente nós teríamos uma outra constituição física. Por quê? Porque lá é muito frio, há condições de viver, né, da vida se desenvolver, ela é mais agressiva, então exige-se uma genética mais forçada, como eu posso dizer, mais agressiva para sobreviver. O mesmo se dá para quem for para viver, por exemplo, próximo ou no meio do Saara, que é, né, desafiador. Se nós formos para o Oriente, onde tem maremoto, terremoto, muitos vulcões, então o que acontece? Dependendo do lugar, a genética humana se modifica e se molda para não apenas sobreviver, mas perpetuar a espécie humana. E isso vale para animais, plantas, seres aquáticos, aves, de modo geral. Segue a mesma linha. E isso explica essa questão dos lirianos, da sua adaptação. Vai acontecer que você vai encontrar lirianos de características físicas não muito iguais ao povo original, mas não deixa de ser. Sofreu mutação para poder existir, né, para manter a sua vivência, para existir e perpetuar a raça. Quanto ainda continuando sobre a questão da colonização do mundo, essa colonização teria influenciado a evolução humana, mudando nossa genética, cultura e espiritualidade. Na intervenção genética, algumas teorias sugerem que os lirianos realizaram intervenções genéticas na humanidade, aprimorando nossas capacidades intelectuais e espirituais. Essa manipulação genética teria resultado na diversidade de raças e culturas que encontramos na Terra. Precisamos muito compreender essa questão. Se isso for verdade, né, for uma realidade, nós precisamos aprofundar o nosso intelecto e nosso lado intelectual e espiritual, principalmente no que nós estamos fazendo conosco mesmos. Para aqueles que assistiram o programa O Papo É, da semana passada, que eu comecei a construir junto com vocês um pensamento de como as coisas funcionam, começando com pensamentos extremistas
e o programa desta semana, que foi o ar na quarta-feira que passou, o ataque direto ao ser feminino, nós precisamos aumentar muito o nosso intelecto e nossa espiritualidade para poder confrontar essas coisas. Por quê? Porque nós estamos chancelando. O que é chancelar? É dar voz, é falar que está certo, que é esse o caminho, que está tudo bem, quando na verdade não está. É muito fácil, eu costumo dizer para as pessoas, é muito fácil eu julgar o outro no meu sapato. Eu quero ver você julgar o outro no sapato dele. O que quer dizer julgar o outro no sapato dele? É se pôr no lugar, estar na condição daquela pessoa. No caso das mulheres, vocês mulheres que estão me vendo e me ouvindo hoje, quantos problemas vocês não passaram? Quantos problemas vocês não tiveram que suportar simplesmente por ser mulher? Unicamente por ser mulher. Não porque você deixou de fazer algo, ou fez algo errado, ou o seu temperamento é um temperamento hostil, ou muito banana, né, muito bondosa demais. Não, só simplesmente porque você é mulher, sexo feminino, somente. Já te colocou e vem te colocando em situações vexosas, de rebaixamento, vergonhoso. Então nós precisamos, sabe, meus queridos e minhas queridas, usar nosso pensamento, da nossa espiritualidade para superar coisas como essa. Esse não é um problema exclusivo da mulher em si. É um problema geral. Por quê? Lembra aquela historinha do vizinho? Eu sou o vizinho, chegaram as pessoas estranhas e levaram um negro. Como eu não sou negro, não importei. Depois voltaram, levaram o LGBT. Eu não sou LGBT, não me importei. Depois vieram e levaram mulheres. Como eu não sou mulher, eu não me importei. Depois vieram e levaram os pobres. Como eu não sou pobre, não me importei. Depois vieram e me levaram. O que é essa indumentária, né? O que essa alegoria quer dizer? Que ninguém escapa de situações é, em que nos coloca na contraposição de um pensamento massivo. O que é um pensamento massivo? É aquilo que quer ser imposto goela abaixo. Hoje nós estamos vendo a questão, estão falando de anistia. Dá anistia ou não dá anistia? Perdoa ou condena? Não condena, perdoa? Gente, eu penso comigo. Se é crime, é crime. Acabou. Não tem o que discutir, porque se eu discuto se é crime, se não é crime, se eu faço acepção de uma coisa que é criminalmente legal, legalizado, e eu procuro anistiar isso, eu vou ter que anistiar um monte de crime. Por exemplo, quem foi roubado, eu teria que anistiar o ladrão. Quem assassinou um ente querido, eu vou ter que anistiar o assassino. Porque é crime. É igual a questão da pessoa falar na Bíblia, né? Pecado é pecado, não importa. Nós temos um problema muito sério, né? Trazendo para o lado religioso. De fazer distinção de pecado. O meu pecado é diferente do teu, o meu pecado é menor que o teu. Eu fiz um pecadinho, nem conta. Não. Na palavra de Deus, na Bíblia, pecado é pecado. Não importa a gravidade do pecado, não importa a magnitude do pecado. Ele é considerado coisa errada niveladamente. Se a pessoa faz um pecadinho, um pecadão, o peso é o mesmo, as consequências é o mesmo. Então, isso chama-se peso de lei. Lei é lei. E nós temos que nos evoluir nessa questão para podermos justificar cada vez mais, olha a minha palavra, justificar cada vez mais a nossa condição, nosso pensamento humano, nosso comportamento humano, para que a mão pesada da justiça não recaia sobre nós. Como você faz isso? Gente, pensar. Vamos ser coerentes? Você gostaria que invadisse a sua casa, que destruísse, depedrasse a sua casa? É óbvio que não. É óbvio que não. Por quê? Porque a sua casa você construiu com esforço. Ela tem história, ela tem vida, ela tem lembranças, ela tem memórias. Se ela é importante para você, imagine um símbolo que é nacional, né? Os prédios dos três poderes.
ele é um símbolo de importância para o Brasil, o país, para nossa gente. Já tem significado de pertencimento, de encontro, onde todos são brasileiros. Então essa ideia tem que vir de encontro justamente nisso, né? Olhe, crescimento intelectual e espiritual. Isso mostra que nós estamos ladeira abaixo. Nós estamos ladeira abaixo. Em vez de nós evoluirmos no século XXI, com tecnologia, com smartphone. Tem gente que está me vendo e me ouvindo com um Apple, né? Um smartphone da Apple, o mais top de linha, uma televisão da Apple, um PC da Apple, caríssimo, né? Carérrimo, né? Meus fios de cabelo não paga. Eu transformar o meu fio de cabelo, aquela fio de cabelo meu em uma nota de R$ 1, né, que não existe mais, não tem moeda, não pagaria um Apple, um produto da Apple. A vez está me assistindo e nós estamos frios, passivos diante desses acontecimentos. O que significa? Que nosso pensamento, nossa capacidade de intelectualização e de espiritualidade está se esvaziando. E isso é perigoso, porque se você se esvazia de ser quem você é, em outras palavras, né? Ser humano, você vira um objeto. Se você vira um objeto, vira uma coisa, você passa a ser manipulado. E coisas são descartáveis. Enquanto servir, eu estou usando. A hora que não servir mais, eu descarto. Corremos o risco de sermos tratados igualmente. Por isso que, no caso dos nossos personagens de hoje, capacidades, né, de aprimorar os nossos pensamentos intelectuais e a nossa espiritualidade. Essa manipulação genética, que é muito bem-vinda, né, se for verdade, teria resultado na diversidade de raças, culturas que encontramos no nosso planeta. Olha bem, é um resultado, é a soma de quem nós somos, né? Enquanto a transmissão e conhecimento, acredita-se que os lirianos compartilham seu conhecimento e tecnologia avançada com a humanidade no impulsionamento do nosso desenvolvimento. Quem viveu aí o começo do século, da década de 90, nós tivemos um boom tecnológico. Entramos no novo milênio, né, no terceiro milênio, com esse boom tecnológico evoluindo cada vez mais. Continuando na pegada da evolução. É claro que deu uma freada, uma desacelerização um pouco, mas ela não parou por completo. Continua. Essa transmissão de conhecimento pode ter ocorrido através de contatos diretos, ensinamentos espirituais ou influência cultural. Quanto à influência espiritual, algumas interpretações ligam os lirianos a conceitos espirituais, como reencarnação, evolução da consciência e ascensão espiritual. Nós precisamos disso, tá? Nos ascendermos como pessoas. Acredita-se que eles continuam a influenciar a humanidade, guiando-nos nos nossos caminhos de evolução espiritual. Enquanto contatos e avistamentos, relatos de contatos extraterrestres e avistamentos de OVNIs são frequentemente interpretados com evidências da presença contínua dos lirianos sobre o nosso planeta. Alguns acreditam que esses contatos são uma forma de comunicação e interação com a humanidade. E eu acredito que, na pegada que a humanidade está caminhando, ao observar pelo nosso próprio país, se esses extraterrestres vêm com boas intenções de querer ajudar a construir a evolução humana, nós estamos precisando. Estamos precisando e muito, porque nós não estamos ainda nos achando como pessoas, nós não estamos nos encontrando como pessoas. Para quem acompanha o canal Pleiadianos, a meta, a missão do canal Pleiadianos é ajudar a mim e a você coletivamente a crescer, a evoluir. Por quê? Porque é a evolução coletiva que transforma realidades. E vi uma coisa muito interessante quando falo de coletivo de realidades, foi, só para fechar, para vocês entenderem como que funciona essa metodologia que os alienígenas geralmente têm apresentado para nós no sentido coletivista. Foi perguntado uma vez para um cientista, ele foi pesquisar, ver como funciona a sociedade na China. Por que a China ela sempre pensa no coletivo? Aí o rapaz foi ver, ele falou o seguinte: o chinês, ele por natureza, ele pensa em grupo.
Por exemplo, ele trabalha numa empresa, a empresa está mal, todo o pessoal que está dentro da empresa, eles se voltam para ela. O pensamento é para ela, para se recuperar, ficar saudável e continuar existindo. Por quê? Porque é da empresa que sai o salário deles, sai o dinheiro que sobrevive eles. Então, eles aprenderam ao longo do tempo que o coletivismo, quando nós nos damos as mãos, nós mudamos realidades, melhoramos realidades. Se eu mudo a realidade no coletivo, eu mudo a minha realidade individual. Por quê? Parte do coletivo para o individual. Não como acontece no Ocidente. Nós participamos do individual para o coletivismo, para o coletivista, né? O que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Só que corremos um grande risco do que o que você acha, o que você acredita e o que você acha certo pode ser manipulado, pode ter sido alimentado rancores, pode ter sido plantado mentiras. Então você tem que sair do eu, começar a se engajar no coletivo e entender como que esse coletivo funciona e se esse coletivo está defendendo o que é bom, o que é justo, o que é digno, o que modifica a sociedade, o que melhora a sociedade e fazer isso tornar-se realidade. Tornando-se realidade, ela chega até a mim individualmente. Ela chega até a mim como pessoa, como um indivíduo. Esse é, sem dúvida, uma das maiores mensagens de todos os povos alienígenas que eu já falei até o presente momento. Partimos do coletivo para o individual, não o oposto. Quem pensa o oposto, ele está pensando somente no pequeno universo dele. Só que o universo dele é um grão de areia perto de todo o globo. E aí o que acontece? Se a pessoa pensa no seu universo particular, ele corre dois riscos. Ou ele se estagna e fica parado no tempo, e aí fica, naquele tempo era melhor, naquele tempo as coisas aconteciam, naquele tempo havia felicidade, naquele tempo havia ordem. E tem aqueles que fazem e acontecem no tempo que estão vivendo. Sejamos nós pessoas que estamos no nosso tempo, aqui e agora. Nunca use naquele tempo, no meu tempo quando era novo, no meu tempo quando as coisas. Não, o seu tempo é aqui, você não está vivo, está respirando? Não, o seu tempo é aqui agora. O fazer e acontecer as coisas, né, o arregaçar as mangas, é aqui agora. Quando você desencarnar, quem acredita, né, na área espiritual, no desencarne, né, que vai para outro lugar, para outra dimensão, para outro mundo, para o céu, enfim, cada um na sua crença. Mas quando você deixar de respirar, de ter mobilidade humana, né, e virar um espírito, aí você vai poder falar, meu tempo quando era vivo, quando eu estava encarnado, era assim, era assado, não sei o quê. Mas enquanto você estiver me vivendo, respirando, ouvindo, o seu tempo de fazer a mudança é aqui e agora. É hoje, a cada minuto, a cada segundo. E novamente, os nossos personagens de hoje deixam muito claro isso. Intelecto você tem, espiritualidade você tem. Bote ela para funcionar, bote ela para trabalhar a favor de todos. Estando a favor de todos, estarão a favor de você também. Um exemplo prático é o apelo que nós temos aqui pela Associação SOS Felinos. Eu faço um apelo particular, assim como o Ariel faz um apelo particular, onde nós doamos o nosso conhecimento a vocês, e vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos devolvem em forma de gratidão, nos ajudando na associação. Esse coletivismo. Eu poderia guardar meu pensamento para mim, meu conhecimento para mim, o Ariel poderia guardar o conhecimento dele para ele. Poderíamos viver, crescer espiritualmente, nos desenvolver intelectualmente, espiritualmente, tornarmos pessoas muito superiores, mas fechados no nosso mundo. E aí eu pergunto, o que adianta esse pensamento? O que adianta esse estudo, esse conhecimento, essa espiritualidade que se envolveu em torno de uma única pessoa? O que ela produziu? Qual foi o fruto que ela produziu? Qual foi o resultado que ela teve? Se encerrou em si próprio? Se ela se encerra em si próprio, é fracasso, ela não serve de nada. Agora, a partir do momento que eu sento nessa cadeira, ligo meu celular,
estou conversando com vocês, né? Embora vocês não gostaria se fosse ao vivo, estivesse aqui comigo, todos vocês que assistem, né? A conversa ao vivo é muito melhor do que gravado, do que por um vídeo. Mas estou aqui diante de vocês, eu estou passando informação, estou ajudando vocês a pensarem e repensar vida, sociedade, mundo. E junto comigo e com vocês, nós tentamos mudar realidades. E mudando realidades, mudamos o coletivo e, por consequência do coletivo, muda a minha e a sua vida. Bom final de semana para vocês. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos.